Olá, boa tarde. Que bom a gente estar junto aqui. Oi, já convidei a Clarice. Eu já estou aqui. Opa! Oiê, Patrícia e tudo suas bem? patricetes. Que alegria! Que alegria! Muito bom, muito bom. Oi, Carla, querida. Moniza Maciel, Patrícia e suas gente. Moniza, eu estou na desenhistas. aula 10, hein? Estou amando, estou fazendo um curso de contação de história, gente, com a Moniza Maciel, que é o máximo. Ai, meu Deus, coisa boa. Cristina, Oi, você para de filho divulgar coisa legal, querido. porque eu já não tenho mais tempo para fazer todos os cursos que eu quero só da sua divulgação. Então, para, que eu Ah, não tenho querida, mais esse da condição. Moniz é maravilhoso. Muito, muito bom. Que Quero bom, agradecer a que bom. Muito Daniela também, que está presente em quase todas as lives. Eu acho que eu não me lembro de nenhuma live que a Daniela tenha faltado. Obrigada, amiga fiel aqui presente. E aí, Ó, meu meninas, tudo bem marido com vocês? Maurício, sucesso. A Lauren Cunha, gente, a Lauren, professora de história, a que eu comentei com você ontem, viu, Clarice? Que eu sou fã dela. Também está aqui. Lele Veraldo, minha aluna. Gente, ex-aluna, que linda. Muito bom. Que bom, muito feliz, gente. Esse apoio, esse círculo que a gente vai fazendo, né, em torno das amizades, dos encontros, da arte, são maravilhosos, né? Isso. Então, estamos aqui hoje reunidas. Eu estou muito feliz que eu estou com vocês duas aqui, que a gente, queridas amigas, que nós nos tornamos ainda mais próximas por conta da brincadeira Desafio do Desenho, né, vídeo dias de Verdade. desenho. Isso me deu uma Isso. alegria enorme e acaba trazendo não só, né, a arte do encontro, que a vida é a arte do encontro, É, como essa presença da arte na vida da gente, né? Como é que isso fica quando a gente não quando não tem a arte como profissão. E essa conexão é importante a gente falar sobre ela, porque para mim é ponto X na questão, sabe? Para mim a arte faz parte da vida mesmo. E acho que tudo que eu faço tem a arte calcando essa necessidade, essa vontade, esse gosto da conexão com os outros, que é essa comunicação, né? Não só de expressar o que a gente pensa, mas principalmente o que a gente sente, que eu acho que a arte vai por esse caminho do sentir. com Sim, com certeza. certeza. E não é só para quem tem talento, né? Foi uma pergunta que a Cristina me fez e eu já aproveito para responder por aqui. A arte não é só para quem tem talento, nem só para quem tem conhecimento sobre ela, prévio, né? A arte está aí para ser para todos, né? A ideia é essa. Exato. E a questão Exato. é, né? E o que é o talento? O que é o talento? Cristina, você perguntou. Na verdade, assim, até antes de responder, quero dar um salve aí, gente, porque a nossa live está internacional, tá? Fábio Kerouac, que é um escritor que mora em Hamburgo, que eu também conheci aqui nesse movimento pelas redes sociais, está aqui conosco, viu? Ele é o autor de um livro, Um Alcoólatra na Psiquiatria Alemã, então ele está aqui na nossa live. Olha que chique, nós estamos nas Europa, gente. Isso é muito Gente, mas eu acho que chique. todas as lives suas que eu assisti tinha internacional. O que é isso, menina? É verdade. E Carla da Libélula está aqui também, viu? E acabou de entrar também a Angélica, querida, que eu adoro, uma super pesquisadora de educação inclusiva, trabalha muito com a questão do autismo e já foi uma grande parceira. Mas, assim,
falando da questão do talento, né? É muito comum a gente ouvir isso, né? Eu fui fazer unha na quinta-feira e eu estava conversando com a manicure. Eu falei, não, tem que fazer unha porque domingo eu tenho uma live e eu falo muito com as mãos e Clarice já volta. E aí ela falou, e sobre o que é a sua live? Eu falei, é sobre um trabalho, um projeto de desafio de desenho. Eu sou péssima, não tem jeito nenhum para desenho. E aí, o que acontece? A gente conversou muito, porque eu sou péssima, não tem jeito nenhum para desenho. Isso é algo que é muito comum entre nós. Opa! Voltei, Clarice! Então, Clarice, eu estou falando aqui da questão do talento, dizendo que eu fui fazer minha unha na quinta-feira e conversando com a Juliana, que faz a minha unha, né? Que é uma artista que faz a minha unha, ela perguntou sobre o que era a live. Eu falei do projeto do desafio, 21 dias de desenho. Ela disse, pois eu sou péssima, não sei fazer nada. Ou seja, as pessoas estão muito carregadas desse sentimento que eu sempre acredito um pouquinho disso à escola, claro que não só a escola, é toda uma estrutura, das pessoas acharem que não tem talento, de que não sabem fazer. Quando, na verdade, quando você lida com a questão da arte, você lida com algo que é muito maior. Porque uma coisa é uma faculdade de belas artes, é o artista que estudou a técnica. A outra coisa somos nós que podemos usufruir do fazer artístico, que acho que é diferente, né? Então, essa que é a grande sacação. Como é que a gente, como educadores, né, como educadoras e educadores que somos, como pais, como mães, como é que a gente pode transformar esse fazer artístico no nosso dia a dia? Quer dizer, por que tem tanto adulto que diz eu não sei? Nossa, eu não sei fazer um boneco palito. Nossa, não sei, eu já dei aula há muitos anos. Na verdade, não se permite, né? Exato. Não se permite fazer, não se permite nem começar. Exatamente. Criem um estereótipo, né, de que para ser artista tem que fazer aquele determinado tipo de padrão de desenho ou de pintura, ou seja lá qual expressão que seja. Isso a gente também vê na questão do escrever, né? Eu que dei aula, como falei, para jovens e adultos, quando eu lançava o meu projeto de poesia, caramba, era um parto a fórceps, porque eles diziam, eu não sei escrever nada, professora. Eu não sei, professora. E não sabe por quê. Todo mundo sabe escrever, todo mundo sente, né? Então, a gente também começar a se livrar dessas amarras, né? Ó, a gente até hoje ainda é muito contaminado pela ideia do renascimento daquele gênio perfeito, gênio absoluto, né? De estilo Leonardo da Vinci, Michelangelo, que a gente tem que fazer de tudo, tem que saber fazer de tudo, tem que estar tudo muito perfeito, muito bem desenhadinho ou pintado, se for essa proposta. E a gente esquece que a arte não é somente essa vertente, né? Existem outros lugares para a arte também que a gente pode parar para pensar e se permitir fazer, mesmo não estando no lugar do artista. Não precisa estar nesse lugar, né? Você pode se permitir fazer, criar, sem nem o peso de chamar isso de arte, simplesmente pela vontade de criar e de fazer, né? Que eu acho que essa é a proposta da Patrícia inicial lá no desafio, na brincadeira desafio, que eu achei o máximo. Já estou dando continuidade, mas depois a gente fala sobre isso. A Angélica está colocando assim, essa cultura da aprendizagem permanente e impositiva traz essa sensação de déficit, né? Que é difícil a gente abrir mão para o nosso mais ou menos, né? É difícil a gente abrir mão. A Eunice, nossa professora, viu, Clarice? Chegou a nossa professora no nosso curso de História já e Literatura. Já citamos no chão, muito bem. Você quer ler o comentário dela, Clarice? Ela fez um comentário muito bacana. Eu confesso que eu paro para ler o comentário, mas cadê ela, gente? Já tá. Aqui, Duchamp foi fundamental para rever paradigmas. Isso a Patrícia pode falar muito melhor do que eu, né? Que ela que é dessa área. Isso, e ela diz também que está em pauta, né? Tanto o conceito de arte, como essa reflexão que eu estou colocando aqui, né, como um fazer artístico dos usos variados daquilo que é tido como cânone, e aí ela coloca, então, essa questão aí do Champs. Silvânia, mãe da Larissa, beijo. Pode falar. A minha mãe comentou aqui, porque ela também pode falar um pouco de cadeira. Ela trabalhou com poesia e com história em quadrinhos com os alunos dela, quando ela era professora, antes de estar aposentada.
E também ela concorda com você. É realmente um parto fazer com que esses É, alunos se permitam criar da maneira como a gente propõe ou não, né? Da maneira sim, deles, né? Mas é sim, realmente bem difícil. com Vai, Isso, certeza. Patrícia, mas que tá caladinha. o que eles passam, né, por esse processo de comparação, né, do que é dado como arte e que é inacessível e que depende de um talento nato. O talento nada mais é do que a paixão é, em dedicação. O talento é uma paixão que você se dedica, né? É você colocar o foco e a atenção naquilo e se permitir. Claro, se permitir errar, se permitir mostrar. E é assim que a gente aprende tudo. Não existe essa questão do gênio pronto, né? Não É existe, né? insistência, né? Se você acha que você ainda não chegou no sucesso que você quer, então insista, tente de outra maneira, né? Até que você consiga dar certo para você mesmo. Exato. Eu E acho que a fazer. arte ela tem que sair desse terreno do perfeito e do aprovado, né? Que é, na verdade, uma grande barreira. Uhum, uhum. E aí quando a gente retoma, né, para aquela questão da nossa brincadeira desafio, imagina, qualquer pessoa pode fazer, gente. Quem é que não sabe fazer uma linha espiral? Né? Deixa eu ver se eu acho o meu aqui. A Patrícia falou uma coisa num dos vídeos que eu achei assim o máximo. Você sabe escrever? Então você sabe desenhar. Você sabe escrever? Então você sabe desenhar, né? Só Se que aí você a gente desenha precisa letras, romper com essa questão, né? é, é, de que você tem que fazer a obra de arte, né? Uma pergunta da nossa querida Carla Autuori, do Libélula Constelação. Qual é o melhor caminho para uma satisfação pessoal? Patrícia, acho que você, como nossa Me tutora conta, artística, me conta a isso, que olha, satisfação. Olha, essa é a busca dessa satisfação que me fez trazer esse desafio, né? É você se permitir, né? E se deixar guiar. Você vai se deixar guiar como vocês estão se deixando guiar por uma contadora de histórias, você vai se deixar guiar por alguém que vai te mostrar que não são apenas as imagens que retratam a realidade, que são belas, né? Que você tem nós temos uma série de imagens. Na verdade, a palavra imaginar, né, vem da capacidade humana de produzir imagens. E é muito bacana isso agora quando vocês estão falando da contação de histórias, porque sempre que você ouve uma história, ou quando você lê um livro, vamos falar do ouvir a história, né? Sempre que você ouve uma história, a nossa mente, sem querer, ela vai produzindo as imagens daquilo que ela está ouvindo. Então, se você colocar essas imagens num papel, e aí a coisa começa a andar, porque aquela imagem, ela é sua. Ela foi produzida dentro da sua cabeça. Então, você pode pôr 10 pessoas para ouvir uma história. A mesma história sendo contada. Vão sair 10 desenhos diferentes. sim. Essa é toda a graça. Eu acho que esse é o caminho da satisfação. Mas é preciso informar que o seu desenho é o seu desenho, o dele é o dele, a imagem é dela, cada um tem uma imagem, todas as imagens são interessantes. Eu acho que é Eu esse o caminho. Eu vou dar um salto mortal para o último desenho da sua proposta desafio, da sua brincadeira desafio, para o último não, para o penúltimo, né? Que foi aquele da janela, que eu acho que tem tudo a ver com isso que você está falando. Eu já contei essa história, não vou contar de novo, mas eu fiz a sua penúltima proposta, que era da janela que precisava abrir, e depois a última, que é justamente o último desenho do seu desafio, foi isso aqui, né? Que é uma janela fechada, ela se abre, e aí tem esse desenho aqui, que ficou numa configuração bastante abstrata para quem olha para uma primeira vez, né? A Patrícia hoje colocou um story muito legal, que eu demorei um tempo até sacar o que que era, e aí eu falei, nossa, que foto bacana, porque foi uma configuração completamente abstrata também, né? E deu um resultado super legal. Então, você estava falando dos livros, e essa configuração aqui, quando eu fiz a live com você para falar sobre a sua proposta, eu só falei, eu não vou falar nada sobre ele, eu só fiz assim meu último desenho. E se você for parar para pensar por essa lógica da escola, ou não só da escola, mas das pessoas que têm esse pensamento, nossa, mas ela fez um desafio, chegou no 21º dia e está desenhando assim? Né? Que é isso? Como assim? Será que ela não aprendeu nada? Né? Porque fez um monte de coisa preta, esquisita aqui. O que isso tem a ver com a história? Então não posso falar hoje o que isso aqui é? Pode.
Eu li, quando eu Sério? era pequena, um livro sobre Nárnia, né? Aquele livro de Nárnia, As Uhum. Crônicas de Nárnia. E esses filmes que a gente vê, que são corriqueiros, assim, nas redes, né? Porque é sobre Nárnia, eles não fizeram a primeira parte do livro, que é essa daqui. O autor, antes de criar esses mundos de Nárnia, ele cria como se fosse uma introdução para esses mundos, mas já está dentro da história. E ele fala assim: olha, é uma menina que caiu nesse local aqui, é um gramado cheio de poças pretas que brilham. E o autor vai narrando e tem alguma pessoa que fala com essa menina e fala assim: olha, você pode escolher qualquer uma dessas poças. Quando você entrar na poça, você vai cair em um novo mundo. Você escolhe a poça e entra e faz desse mundo o que você quiser. E aí eu achei isso daqui tão bacana para representar a sua última proposta, que eu queria que você falasse um pouquinho sobre ela, se você não quiser, se você puder, né? Se não achar que vai estragar a tua brincadeira desafio. Mas eu acho que isso daqui foi um fechamento tão legal e uma permissão, né, da minha parte de fazer o que eu achava que deveria e não necessariamente fazer um desenho belíssimo para ilustrar o final da minha jornada, né? Que tinha muito mais a ver com essa questão que você estava falando dos livros e da arte e de estar em um outro lugar que não o do artista desenhando perfeitamente. Que aí eu falei, eu vou fazer isso aqui. Não vai ficar bonito, não vai ficar. Talvez não fique nem visualmente interessante. Mas eu acho que tem tudo a ver com a proposta que ela pediu que eu fizesse. Né? Que ela pediu que a gente se entregasse ao desenhar pelo menos 15 minutos por dia, naquele seu movimento pessoal. E é isso. Né? E aí foi isso. O resultado final é esse daqui. Que eu tenho certeza que alguém que viu pensou, nossa, mas que desenho estranho. Como assim? Né? Como que ela chegou no final assim? Foi isso. E eu acho que tem tudo a ver com o que você estava falando. E aí, só para a gente entender o que é esse vivenciar, né? Porque nós duas fizemos o desafio de 21 dias de desenho, que inclusive está lá no YouTube, no canal da Patrícia, ele pode ser reiniciado, começado a qualquer momento. Já o meu último, né, e o penúltimo e último trabalho já é completamente diferente, né? Porque depois, primeiro eu fiz essa janela inspirada, né, nas janelas portuguesas, né? E aí depois, quando ela disse que tinha que abrir, eu já fiz uma coisa completamente diferente. Como eu estava com Covid, né? Eu vivi esse desafio praticamente a partir do 7º, 8º dia com o Covid. Eu fiz aqui o sol, né? Essa coisa que é o meu. Eu sou de Leão, é o astro que me rege, enfim. E depois fiz colagem, comprei esse papel. Quer dizer, olhem só a riqueza que é isso, ou seja, a mesma proposta e cada uma de nós percebeu de uma forma. É isso, né? Não tem um certo ou errado, né? A minha janela é uma, janela de Clarice é outra, de Patrícia é outra, e se eu fizer novamente o desafio, certamente vou fazer outra coisa. Então, Uma assim, outra? Exato. essa é a grande beleza, né? Desse projeto e desse fazer artístico mesmo, né, Patrícia? Exato. E essa janela é um abrir-se para você. É um abrir-se para si mesmo. Então, se você fizer essa janela agora, o seu momento é outro. Você vivenciou a cura, você vivenciou o momento agora que a gente tá experimentando, né? Que é de toda uma expectativa, de uma possível libertação, digamos assim, né? Uma liberdade nova. Então vai ser outra janela. Esse caminho do abrir-se é incrível, porque é um caminho que o desenho pode apresentar. É esse desenho interno, esse desenho que vai de dentro para fora, que é a proposta do desafio, né? Que é de trazer essa possibilidade. Como a Clarice falou, né, que eu pedia, né, se liberta, brinca, não deixa vir de fora essa cobrança tão grande do resultado. O fazer, o processo, a experiência é melhor do que a expectativa do resultado. A expectativa do resultado prende a gente, segura, Exatamente. limita, não é? Foda, a gente Exatamente. fica naquela. Quando você solta o desenho, quando você solta, bom, isso é aquilo, o desenho, todos sabem. Agora tem que se permitir, E né? esse Se se permitir permitir. uma expressão nova. E é um se permitir para tudo, né, Patrícia? Eu vivi uma coisa há um tempo atrás, porque, assim, Sim. apesar de não parecer, eu sou uma pessoa muito ansiosa, né? Eu quero tudo para ontem. Meu filho fala comigo, mãe, você emenda um assunto no outro, porque a minha cabeça são 1000 coisas, né? E eu sempre tive na minha cabeça, assim,
que eu jamais pintaria mandalas na minha vida, assim, que eu falei, Deus me livre. Por quê? Porque eu imaginava o colorir o livro inteiro, a imagem toda. E uma querida amiga, Natália, né, que fez o curso do Projeto 4K2 comigo, junto com Lauren, junto com Carla Tuori, ela fez uma postagem, eu achei muito bacana que ela trabalha com atenção plena. Eu até botei lá, falei, um dia ainda vou tentar. E ela me manda um livro de mandalas. E aí, assim, eu falei, caramba. E é isso exatamente o que a Patrícia falou. Eu parei de pensar no livro todo. Parei. Falei, quer saber? Eu vou fazer uma coisinha de cada vez. Aí tô aqui, ó. Pintei um pedacinho. Aí tô pintando outro. E quando eu vejo, o tempo está passando, eu estou refletindo sobre a minha vida e está sendo maravilhoso. Então, assim, como que a gente carrega em nós um monte de não possos, de não seis, de não vou conseguir, né? Então, tem que ser assim. E tem que ser assim. Ou seja, eu realmente... Tem que ter esse resultado. Eu estou vivendo cada vez mais isso, né? Me permitindo viver coisas que até então, né? Meu próximo projeto agora, eu já falei na outra live com Clarissa, é aprender a andar de bicicleta. Isso agora não vai ter jeito. Eu não vou passar do meu aniversário mês que vem sem estar com a minha bicicleta. Então, assim, gente, é isso. É se desafiar, né? A vida também é a arte do desafio. A gente fala muito da nossa experiência, Patrícia, mas a gente sabe que você também fez o seu próprio desafio. E como é que foi ele para você? Como é que você se sentiu ao produzir? Você é artista, né, formada pela escola e junto comigo, né, assim, a gente se conheceu lá na Escola de Belas Artes. E a gente tem que, eu pelo menos, eu tive que me colocar num outro lugar, porque não era trabalho, não era completamente lazer, porque eu estava seguindo as suas ordens, né, entre aspas. Eu não poderia fazer o que eu queria, embora eu tivesse entendido essa como a primeira proposta, eu saí fazendo o que eu queria, mas não, depois você me ligou e falou, não é fazer o que você quer, é seguir a proposta, se permitindo, mas dentro de cada um dos dias, né? Cada um dos dias tem ali uma pegada diferente. E aí eu queria saber, porque eu sei como eu passei o meu processo e a Cristina sabe como passou o dela, mas e o seu, que também fez? Como é que foi? O meu foi desafio duplo, porque eu ia fazendo o desafio, ia bolando o desafio, vários já estavam na minha cabeça, eu já experimentava aquilo de uma certa forma com alunos, e tanto fazendo alunos do colégio como no ateliê. Alguns já estavam prontos, outros não. Porque vinha muito do feedback, vinha muito do desenho também que o pessoal mandava, e aí eu já falava, opa, peraí, eu mexi com isso. Com a espiral, eu mexi com isso. Agora, com a reta, eu vou mexer com aquilo. Então, eu sabia mais ou menos o caminho interno de cada um, que os elementos gráficos, os elementos, né, das artes visuais, eles mexem com a gente nessa parte. Eu sabia o caminho. Então você foi espertinha e se deixou contaminar e falou pra gente não fazer isso, né? Fui me contaminando, mas a vida é isso, né? Essa troca louca que a gente faz. E o grande desafio para mim era, eu queria passar isso para as pessoas, eu queria ajudar, porque quem não conhece ainda, né? Eu fiz bem no início, no primeiro mês da pandemia, em 2020, e eu queria mostrar para as pessoas que aquele caminho curava o tédio, curava uma série de vazios que a gente tem interno que não tem nome, né? A imagem, ela tem um conteúdo que não tem nome, não é nomeado, mas esse conteúdo está dentro da gente. Ontem eu estava vendo o desenho de uma aluna e que tinham espirais de pessoas que tatuavam assim, há centenas de anos atrás em tribos primitivas. Então, são questões muito nossas, né? Aí, só que eu queria passar aquilo, mas não tinha a menor coragem de gravar vídeo nenhum. Aí eu tenho umas amigas da época, são amigas muito queridas de infância, Soraya e Sada, falavam, vem cá, olha só, eu gravei isso, vê o que vocês acham. Aí elas falavam, aqui, ali. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu tava doida para lançar, porque o pessoal queixando muito de que tava triste, eu tava deprimindo. E agora, assim, tá bom? E eu achando tudo sempre, eu com vontade de fazer e eu achando tudo ruim. Então, o desafio primeiro foi de me mostrar. Porque o artista é aquele bicho de ateliê. O artista de arte, né? Ele mostra o trabalho, ele mostra a pintura, o desenho, gravando, mas ele não se mostra. Então, ali foi o primeiro desafio meu. Hã?
as mãos no máximo. Você foca na mão e mostra a mão desenhando e tal, mas a carinha é complicada, né? Ih, caramba! Então, gravar aquilo foi um desafio para mim. E daí, depois que começou, eu falei, pronto, agora eu já não posso mais parar. Porque agora as pessoas estão fazendo, estão seguindo, isso agora tem que ir. E aí se tornou, assim, muito motivador. Então, eu falei em alguns momentos, acho que no vídeo lá eu falo, né, que o desafio era para vocês, era para mim. E eu cumpri o desafio. Fazia uma pequena parte para mostrar o processo, mas não queria desenhar todo para não influenciar, porque não assim, o professor sempre influenciou o aluno, não, mas qualquer imagem te influencia, qualquer uma. Fica lá no background, lá atrás está e ela vai voltar. Então eu queria que fosse só o processo e que cada um tivesse seu processo mais limpo possível, né? Para que fosse muito, para que a gente pudesse pegar dentro da gente esse fio, né, do brincar infantil, que é da total concentração na hora do que está fazendo. E o grande desafio. E eu fui cumprindo, às vezes pulava um, que eu já tinha que gravar o outro, e as coisas do trabalho, da casa e tal, aquela coisa toda do início da pandemia, até a gente se organizar. Às vezes estava em cima da gravação do outro e eu não tinha feito. E eu fiz no início, tomei conta de fazer pelo menos uma semana. De ter uma semana pronta para eu não entrar numa ansiedade que fosse me contaminar também. Eu falei, pelo menos tinha que ter 6 ou 7 prontos, para poder ir também saboreando do processo do retorno. De ver os desenhos, de comentar o que cada um dizia, de falar das suas, né, de ver e aí depois poder. Aí depois eu fui tremeando pequenas gravações dos comentários do pessoal que tinha jogado já o desenho no ar. Porque esse que foi fazendo a graça. Quem dá aula sabe que o interessante é quando o aluno te pergunta, te interrompe, te fala. Você fazer o seu script só não tem graça. O que tem graça é essa comunicação. Isso que faz a... E Patrícia, a Carla e Flori está Clarice. perguntando sobre que o Sérgio já investigou sobre esse assunto. Eu acredito que seja o assunto dessa influência que a gente sofre ao criar, né? Assim, por exemplo, se eu pegar um livro do Van Gogh e folhear esse livro e começar a observar a obra dele, de pintura e de desenho, se eu pegar ao final do livro imediatamente um desenho para fazer, você pode ter a certeza de que vai ter um traço ali do Van Gogh. Não por alguma influência espiritual, não é isso, mas é porque você visualmente está vendo tanto aquilo ali e aquele tipo de composição e aquele tipo de criação que isso acontece automaticamente. Você fica, realmente, a palavra é essa, você fica contaminado. E eu já percebi isso também, não sei se a Cristina concorda, com a leitura. Se eu estiver lendo um diário de Anne Frank, e eu quero agora fazer meu diário, que legal, o diário é uma ideia interessante, vou fazer um diário. Você pega o ritmo de escrita e o tipo de escrita daquele autor e acaba fazendo quase que igualzinho. Então, realmente, precisa de um distanciamento, precisa de um afastamento para que a gente consiga absorver aquilo enquanto inspiração, mas criar o seu próprio. Na verdade, Clarice, o que o Sérgio havia colocado antes, aliás, Patrícia, Sérgio Condesso, um grande ilustrador português. Olha isto que está uma maravilha. Olha, essa roda só se amplia. O Sérgio é um grande ilustrador português, né, de livros infantis, e agora ele está até numa coleção da Vista Alegre, né, que são aquelas porcelanas maravilhosas. Ele estava dizendo anteriormente, Clarice, que ele não gosta de ver nada dele gravado, que ele odeia. E aí a Carla que perguntou se ele já tinha investigado de onde vem essa resistência, e aí ele já deu ali a deixa de que ele sabe de onde vem, porque acho que no fundo a gente sabe de onde vem, né? Às vezes a gente não quer ver, mas a gente sabe de onde vem. Né? Essa questão de você ter dificuldade de se ver, de se ouvir, né? Isso que a Patrícia falou, de se mostrar. Né? Então, assim, é importante também a gente se conhecer e parar também com essa cobrança. Né? O meu filho às vezes fala para mim, mãe, você quer tudo perfeito. Eu sou super simples, né? Não tenho iluminação, não tenho nada. Tudo que eu gravo é aqui só com o celular. Mas, assim, eu percebo que a gente tem muito essa cobrança, né? De não... Tem gente que não gosta nem de se ouvir, né? Eu já ouvi até atores dizendo que não gostam de ver as cenas que fizeram, enfim. Sim. É algo para a gente pensar, né? Você vê como é que a arte também, em todas as suas facetas, ela nos leva a essa busca de nós mesmos, né? Por que eu tenho essas dificuldades, né? E ali também, olha, ele está dizendo que é um estereótipo de que artista tem que ser discreto. Ou seja, a gente vive num mundo de estereótipos, né, Sérgio?
Quer dizer, você não pode aparecer mais que a sua obra. Então, é assim, é uma coisa meio que complexa, né? Sim. Olha lá, o E professor esse... Alexandre Moraes, querido, lá do Projeto 4K2, dizendo que feito é sempre melhor do que perfeito. É Exato, isso aí, né? exato. E o que traz muita resistência à questão do desenho é isso, porque você se mostra vulnerável. O desenho nem sempre é do jeito que você idealizou. Às vezes você faz um desenho, o outro olha e fala, nossa, mas que bacana! E uma coisa que eu falo muito, faz e guarda. Faz e guarda. Depois você olha, você mesmo se encanta. Oh, não é que ficou interessante? É Tão isso aí. espontâneo, não consigo aqui. Eu estava falando no telefone, estava rabiscando, olha que ficou bacana. Faz e guarda. Né? E O existe olhar também depois... existe também uma outra questão, que é você, ou quando você não faz e guarda, você faz e mostra, você, nem sempre o seu desenho é visto do jeito que você quer que ele seja visto. E aí, como é que se lida com isso, né? Porque aí vem o outro, igual a gente faz com a criança quando está na escola. Nossa, que bonito o macaquinho que você desenhou. A criança fica te olhando como se isso não é um macaquinho, você não está entendendo que isso aqui não é um macaquinho, sabe? Não dá voz à pessoa que desenhou, né? Seja ela Uhum. criança, adulto. O que é isso que você fez? Qual foi a sua proposta? Qual foi a ideia, né? Porque aí talvez o artista ou o criador do desenho se sentisse um pouco mais acolhido, digamos assim, porque às vezes a gente faz o desenho e guarda para se esconder ou não, porque a gente tem aquela expectativa de que o outro vai ver aquilo com os olhos dele, não do jeito que eu gostaria que fosse. E não tem também a capacidade de aceitar os olhos dos outros, né? Também é um lado a se pensar. Até porque, por exemplo, a questão do livro, né? Isso também serve, por exemplo, tem muitas coisas escritas, mas a gente sempre fica com aquilo. É o que a Eunícia falou ali, ó, nada pior do que rótulos para impedir as pessoas de fazerem o que desejam. Exatamente. A gente tem que arrancar os rótulos, né? A Angélica fala, qualquer coisa que fazemos é livre, não deve ser o que nos representa, de fato. E a gente também não pode esquecer que assim, que, na verdade, o que você escreve, o livro que a gente lê, a ilustração que a gente observa, nós já travamos um diálogo com aquilo, né? Não adianta, do momento que você mostra, são múltiplos diálogos que se formam ali. E nem sempre é o que o autor esperava que fosse, né? Quer dizer, é aquela questão de uma multiplicidade, assim, como é que eu vou falar? Fugiu aqui a palavra. São múltiplas leituras que podem ser feitas, sabe? E a partir, você vê, a sua janela, a minha janela. São leituras Uhum. diferentes sobre o mesmo tema, né? Então, assim, eu acho que essa é que é a grande questão. É você se Cada um tem o seu permitir. próprio imaginário, né? A Patrícia falou em Exatamente. imaginar, mas cada um carrega a sua bagagem e as suas referências e o seu imaginário. E a partir Exato. dele é que se cria. Então, é mais ou menos Sim. por aí também, né? Isso, Isso que é muito bom. exatamente. Depois que se cria, aquilo é parte de você, que é você naquele momento, e que depois que você cria, ele toma vida própria. Então, essas leituras que outras pessoas vão fazer está fora do nosso controle. Exato, exato. E isso é complexo, as pessoas não querem, às vezes, que aquilo se solte de si, sabe? Tipo assim, isso é uma parte de mim. E outra coisa, dali a alguns dias, aquilo foi você num momento. E se você for Exato. fazer esse desenho de novo, ele vai ser todo diferente. Que aí é você num outro momento. Pensar que tudo que você cria, qualquer, pode ser desenho, pode ser texto, tudo, é uma parte de si, é um retrato de um mundo interior seu. Naquele momento, eu acho que facilita esse distanciamento, de você ver as pessoas interpretando de uma outra forma, porque aquilo já está destacado de você, mas é que aquilo a gente carrega tanto de nós, que acho que isso que faz com que as pessoas não queiram se ver depois, não queiram se sentir Uhum. vulneráveis nesse ponto. Mas E esse o exercício é afastamento maravilhoso. é quase como aquela comparação do Monet ao pintar, né? Ele está ali muito dentro daquele zoom, daquele espacinho, ele está dando pinceladas naquele quadrado, e quando ele se afasta, que ele dá aquele passinho para trás, você vê o todo, né? É Então é isso. também por aí. Você está tão É. focado naquele assunto, tão dentro do seu próprio quadradinho, uma visão tão limitada, que o passo para trás faz falta. O afastamento gera outras possibilidades.
E esse afastamento é um pouco do que o professor Alexandre Moraes falou, né? Quando a gente produz qualquer coisa, né? Seja desenho, pintura ou um texto, ele falou: guarda, durma, acorda, olha novamente, deixa o texto descansar, deixa o desenho se acomodar, que depois você vai. É como a Clarice acabou de dizer, e a Patrícia, você já vê de uma outra forma, né? Quer dizer, a gente tem muito essa necessidade de afirmação, de ser aceito, de ser compreendido. E quando a gente pensa nesses grandes artistas, foram muito incompreendidos na sua época, né? Então, assim, nem sempre a compreensão perpassa pela vida da gente, entendeu? Então, assim, é buscar algo mais. É o que a Patrícia sempre fala, é focar no processo, né? É focar naquele processo de criação. E isso vale para tudo na vida. Vale para você fazer uma comida, vale para você arrumar a sua casa. Ou seja, é a gente fazer as coisas com esse olhar sensível, né? Sair do automático, que a gente está vivendo muito no automático, né? Essa é que é a grande E questão. um olhar de se permitir. Se permitir, vou experimentar. Pode ser que erre. E aí faço de novo. Né? Pode ser que fique bom, pode ser que não. Mas eu me diverti tanto fazendo. Às vezes a gente se diverte mais fazendo do que com o resultado. Exato. Então, gente, não dá para abrir mão dessa diversão do viver pelo resultado desse viver que é projetado. É verdade. Né? E uma outra coisa, raramente, eu acho que raros os artistas que foram compreendidos no seu tempo. Exato. Exato. Raros, né? Isso, e o Por isso que eu te falei, Patrícia, leva isso adiante. Oi. Leva isso adiante, essa proposta é muito boa, você não pode ficar com ela só para você, porque é uma proposta de desenvolvimento do sensível. É isso. E não é simplesmente um sensível de ser sensível, mas dos sentidos. Como se você pudesse aguçar os seus sentidos para uma proposta artística, que eu achei tão bonita. E aí eu falei, você tem que botar isso pro mundo, filha, não guardar isso para você, não. Tá lá, tá pro mundo. A função era essa desde o início, continua. Agora tá aberto no YouTube, tá disponível. Isso. E olha tantas as possibilidades que você abriu, né? Segunda proposta. É verdade. O Sérgio está dizendo, né, como ele é ilustrador, que ele percebe que as crianças fazem leituras tão diferentes dos desenhos dele, porque ele faz o desenho. Agora, o que cada um de nós vai ler daquele desenho, porque o desenho é um outro texto que, junto com o texto escrito, formam, então, outro caldeirão, né, de interpretações, de emoções. E como isso deixa feliz, claro, né? Muitas vezes, ainda mais ele, né, que ele tem um traço... Você vai conhecer, viu, Clarice? Que ele é da nossa turma. Clarice agora é da nossa turma. Que tem um traço muito próximo, né? Aquele traço infantil que a criança se identifica de imediato, né? Isso é muito, muito bacana. Não lembro, acho que não sei se de história, né? Oi? Como o traço da criança é carregado de história por trás, né? De conteúdo. Eu estava conversando com uma amiga que também gosta de desenhar, mas é professora de alfabetização, né? E ela é uma grande amiga, estava conversando comigo sobre um assunto que era até risível, porque ela estava dizendo, mas eu não sei desenhar direito, já estava desenhando lá mesmo, estava na família do G, né? Desenhando lá as letrinhas e tal, e aí fui fazer uma gaiola, né? E aí ela desenhou aquela gaiola, colocou um passarinho dentro, e aí perguntou, gente, o que é isso? E ela não, agora ela tá dando aula na minha escola, mas na época ela dava aula numa área de risco, né? E bota risco nisso, que era ali na Leopoldo Bulhões. E aí ela falou assim, que as crianças ficaram olhando, olharam, viram um passarinho dentro, ela falou, tia, isso é uma granada, mas eu não tô entendendo por que tem um passarinho dentro. Gente... A vivência da criança, né? É isso. Por mais que a menina não saiba desenhar, ela deve saber desenhar perfeitamente, que eu já vi os desenhos dela, ela chegaria numa conclusão de gaiola com perfeição para que todos que olhassem entendessem que era uma gaiola, ainda mais com um passarinho dentro. E aquelas crianças, naquela comunidade, naquela vivência, não chegaram a essa conclusão. Então, como é que você pode chegar com os seus olhos e falar, não, esse desenho aqui é isso ou aquilo, né? Você não tem como falar isso. A própria pessoa que criou é que vai ter que falar sobre ele, porque senão você chega com a sua bagagem ali em cima para falar sobre. Caramba, isso entra num terreno muito bom, que é o da interpretação. Né? O que é o desenho que se vê e o que é também uma obra de arte, não só um desenho nosso, mas uma obra de arte e tal.
Eu acho que é Humberto Eco, se não me engano agora, que escreve que a arte tem um feixe de possibilidades, né? Ele é um feixe de significados. Você vê esse desenho aí, vai dizer que está errado a interpretação da criança? Não está errado. Um desenho que foi feito, uma imagem, vou falar de desenho, vou falar uma imagem de arte que foi feita há 200, a 500, a 1000 anos atrás, que você se depara, a sua interpretação é outra. E está correta? É a tua bagagem de vida que você vai colocar ali inteiro para dialogar com aquela imagem. Né? Aquela questão do que aí de Gilberman, o que vemos, o que nos olha, né? Ali a arte está dialogando contigo, uma imagem que fala com você. E todas as interpretações estão certas. Gente, não há uma interpretação. Todas estão certas. Olha, eu acabei de lembrar, porque assim, o Sérgio está falando que ele trabalhou com crianças refugiadas, Patrícia, e que ele nunca viu as crianças usando vermelho. E aí depois ele se tocou, porque o vermelho remete a sangue, né? Violação, morte. Eu trabalhei anos numa escola, no canto do cemitério, aqui em Petrópolis, no canto mesmo do cemitério. Depois ela até mudou de lugar, mas quando eu fui trabalhar lá, muitos anos, era no canto do cemitério. E eu tive uma aluna, agora me veio essa menina à cabeça, que ela nunca desenhava flores. Era um negócio impressionante, nunca desenhava flores. E um dia eu falei, mas por que você não gosta de desenhar flores? Eu fazia colagem, aquela coisa. Não, flor é para quem morreu, porque ela morava do lado do cemitério. Não, tia, porque flor é para quem morreu. Então, assim, olha, o tanto que a gente que lida com essas comunidades, com esses grupos, a gente precisa estar atento e forte, né? O tempo todo, para poder mostrar para essa criança que, assim, a flor é para quem morreu, mas a flor é para a gente que está vivo também. Ou seja, a vivência, ela tinha realmente uma vida muito dura, muito, muito, muito difícil. E uma coisa que me chamou muito a atenção, que eu a escolhi para ser a noiva da festa junina, né? Levei ela e o irmão. Então, eu comprei a roupa deles e fiz um buquê. Mandei fazer um buquezinho de flores para ela. Eu tenho essas fotos até hoje. E ela, quando viu o buquê, eu falei, tá vendo? O buquê também é na hora do casamento. Seu casamento é de mentirinha, mas tem flor. Depois você vai jogar o buquê. E aí, aquilo mudou o semblante dela. Então, assim, como que a gente precisa estar muito ligado a esses sentidos, né? Que a vida vai trabalhando lá na criança, em nós adultos, né? Carrega aquele objeto. Gente, Márcia Galo, mãe, olha, ela não foi minha aluna. Ai, gente, que saudade, Márcia. A Gabi, Beijo, Márcia. Foi para Portugal antes de ser minha aluna. Moram lá em Viseu agora, mas é como se fosse, viu, Márcia? Tenho o maior carinho por você. Obrigada. Ah, linda, ela estudou com o Vitor. Isso! Você está falando? Na turma do Vitor, Gabi Galo, isso mesmo. Fazer inglês junto, graça, Gabi. Isso. Você falou sobre mas o que você fez, Cris, é exatamente ressignificar alguma coisa através da experiência. Isso. Você não disse para ela, olha, a flor, a gente bota para casa, para ficar bonita. Flor a gente leva no casamento. Então você fez. Isso. Experimentar Isso. coisas que não tem, às vezes, um conteúdo claro, é que o desenho, é que a experiência, e a experiência do desenho também faz com que isso se torne mais claro, né? A arte, ela é conhecimento, mas ela pode ser autoconhecimento também, né? Tudo bem que essa palavra é muito usada hoje em dia, mas não é o que a gente faz quando a gente faz um texto e você lê o seu texto em voz alta depois, se não é autoconhecer-se. Sim. Às vezes, na hora de ler, você trava. Tem gente que não gosta de ouvir a própria voz, tem gente... Uma coisa simples, faça um texto, às vezes você põe a pessoa para ler, aquilo move todo um mundo dentro dela que, né, a gente está de fora, a gente não consegue ter essa noção toda. Então, verdade. Arte é conhecimento, e é um conhecimento, né, humano no sentido mais universal possível, mas ela é autoconhecimento também, ela pode ser uma ferramenta maravilhosa de autoconhecimento. E o Sérgio, né, ele está trazendo também um relato, né, de uma criança do Senegal, e isso a gente que trabalha em escola pública, eu que tive a minha vida toda, né, 26 anos em escola pública e de comunidade, ele contando aqui que uma menina um dia, né, perguntou como é que ela fazia cor de pele.
E aí ele deve ter perguntado, qual cor de pele, né? E a menina falou, a sua. Porque, claro, era a cor de pele do outro. E aí ela depois se tocou, né? Que ele estava se referindo a ela fazer a pele dela. E aí ela não percebia que ela podia pintar a pele de negro. Tanto que a gente tem esse hábito, né? Aqui no Brasil, não sei se em Portugal é assim. Ah, pega aquele lápis cor de pele. Cor de pele de quem, cara pálida, né? Cor da pele de quem, né? Então, hoje a gente já É uma tem paleta vários enorme. tons de cor de pele, porque você vê, são nessas miudezas do nosso cotidiano que vão se escondendo, sabe? Esses preconceitos, essas travas que vão fazendo com que a gente vá se sentindo menos, né? Como essa menina. Isso aí é muito importante da gente E essas pensar travas sobre isso, colocam né? sempre as mesmas pessoas nos mesmos lugares. Então, elas são muito importantes Isso, para serem quebradas, porque senão as isso, pessoas não saem do seu lugar e não vão para o lugar onde deveriam estar. A isso. gente acaba se colocando em lugares que não são nossos, né? Então, são Exatamente. pequenos sensíveis que a gente precisa desenvolver e realmente estar atento, como já falaram aqui, porque senão a gente acaba passando igual um trator por cima de crianças, adolescentes, adultos, seja de quem for, que estão ali, às vezes, precisando só de um olhar virado na direção deles, né? É verdade. E aí é isso, como o Sérgio fala, né? A arte serve para nos libertar, né? E a gente, quando entende esse movimento libertador da arte, a gente também se liberta dessas amarras do que é perfeito, né? Da obra de arte pré-concebida, e a gente passa a perceber que, assim, a vida é uma arte, né? Viver é uma arte de saber lidar com as dificuldades, de ultrapassar barreiras, de aprender a ser resiliente. Agora, nesse período de pandemia, o que teria sido de nós sem a arte? Sem a sétima arte, imagina, sem o cinema, sem... Gente, é muito impactante isso. E que bom que a gente pode estar aqui, assim, conversando sobre de que forma a gente pode, de fato, promover nós como professoras, né, e como pessoas, uma educação, uma vida de mais potência para todo mundo, né? Sim. E uma coisa que eu, não sei se falei um pouco no final do desafio, eu volto a colocar agora. Parece uma bobagem, né? Porque foi uma brincadeira, né? Mas você se dispôs a fazer aquilo por 28 dias, interpolado ou não, que seja, você fez. E eu brinquei no final assim, agora você pode fazer qualquer coisa. Porque você se permitiu fazer uma coisa que você não faria. Você saiu do seu lugar, É né? verdade. Você reocupou o seu lugar, né? O seu lugar de criança que cria. Porque a criança cria de forma muito livre, né? Você trouxe para si novamente a possibilidade de fazer algo que não, entre aspas, serve para nada. Exatamente. Sim, Eu voltei a ser criança, né, gente? Porque enquanto eu não fiz o meu álbum, tá? Olha aqui, Sérgio, eu fiz um Ficou lindo. álbum, ó, dos 21 dias de desenho. E Gente, Eu me gabete apaixonei por criou, esse né? álbum, ficou muito legal. voltando não, a minha criança florou, porque eu saí atrás de material, eu não queria mais só o desenho, eu queria fazer Porque ela todo está o sempre com complemento. a gente. Exato. Essa criança Oi? está sempre com a gente. Ela está com a gente, ela vai com a gente o tempo inteiro. É Deixa eu fazer uma verdade. pergunta para vocês, que foi a Carla que escreveu. Ela falou assim: Sim. esses dias escutei de um chargista famoso aqui em Brasília de que o artista não tem a obrigação de ser feliz. O que vocês acham, gente? Eita. Vou só fazer uma cara assim. Acho que, né, a Patrícia Ué, também já. Oi? Quem foi Já que fiz, disse isso? eu já fiz, eu sou assim, né? Eu já fiz a cara depois que eu vejo, já fiz, né? Mas, gente, o ser humano nasceu para ser feliz. Não importa se ele é artista, se ele o que faz, ele é. O artista ele pode ter uma sensibilidade que ele vai, às vezes, transmitir algumas coisas mais duras, mais fortes. Nem sempre a arte é para ser bonita, nem sempre a arte é para ser. Também não é obrigação ser triste o tempo inteiro. Não é obrigação somente retratar a realidade e as durezas. É também para colocar o sonho, é para abrir a janela para o que se deseja, é para abrir a janela da alma para o que se quer construir. O ser humano ele está em construção,
né? Nós somos aí, nós somos um desenho, nós estamos fazendo o nosso desenho todo dia, né? E é um E eu alerta, né? A arte também é um alerta, são os sintomas do seu próprio tempo, né? Isso, você tá desenhando o seu caminho, você está desenhando a sua jornada. Tem uma outra proposta que eu tenho vontade de fazer, que é um mapa, que é a jornada. E aí é uma ideia. Fala da continuação. Já falei, essa já é a continuação. É uma proposta, eu vou colocá-la direitinha depois, né? É que você faça mais 21 dias de desenho dentro de uma proposta do que chamam de doodles, né? Que são os desenhos espontâneos, aqueles desenhos que a gente faz sem motivo. Aquele que a gente faz quando está numa reunião, que as pessoas acham que você está rabiscando. Não é? Você está pensando. Você está pensando graficamente, você não está. E quando a gente está rabiscando, a gente está prestando muito mais atenção. Apesar de quem está olhando achar que você está distraído lá rabiscando. Você está muito mais alerta, porque você está fazendo um trabalho ali que é muito, muito profundo nosso. Isso aí não é uma criação minha, tem uma pesquisadores que já falaram sobre essa escrita, sobre esse desenho espontâneo. Eu tenho uma amiga querida de Portugal, que a Lucy Villanova, que é ilustradora também, que ela está fazendo o doutorado dela sobre os doodles artes terapêuticos, né? Ela juntando isso tudo. Então é um caminho bacana. Você pegar um caderno e fazer 21 dias, 21 desenhos, no mínimo, né, sequenciais, disso. Você pegar naquele momento e você rabiscar sem pensar nem no desenho. Rabiscar por rabiscar. Gente, eu faço isso o tempo inteiro. Eu faço isso o tempo inteiro. Agora, faça isso num caderno específico para isso. Separa um caderninho para isso e faça 21 dias seguidos. No final a gente vai conversar. Caramba! Valeu. Clarice, tá feito, hein? Tá desafiada. Eu vou colocar direitinho lá tanto no YouTube quanto aqui a proposta bem explicadinha. Mas é isso, é você fazer mais 21 desenhos absolutamente livre. Absolutamente. Eu te interrompi, você ia falar sobre o mapa, eu te interrompi e você não terminou, não concluiu. O mapa já é um terceiro. É fazer desenhos, fazer representações gráficas da jornada, dessa jornada da vida, do nosso caminho, dos nossos traços, né? As nossas rugas são gravadas, são desenhos, né? Que eu prefiro que sejam mais de sorrisos do que de preocupações, né? Que sejam mais por aqui do que aqui. Gente, mas eu estou adorando, eu quero mais desafios. Nós estamos nos desenhando o tempo todo, nós estamos desenhando nossa vida, nós estamos desenhando assim o nosso futuro. A gente vai desenhar o que quiser, a gente pode desenhar alegria, a gente pode desenhar tristeza, né? E o bacana de tudo isso, gente, é que nessa roda de conversa, eu estou aqui só acompanhando, né, os comentários, né? O Sérgio disse que assim, não é uma questão do artista ter que ser feliz, mas ele coloca, né, que nós temos que todo mundo tem que buscar felicidade, e aí o conceito felicidade é muito individual, né? Há coisas que nos trazem felicidade. Por exemplo, hoje para mim ter saúde é estar feliz, né? Então aí ele e a Carla estão travando aqui uma discussão muito salutar, né? De que na verdade é uma questão que vai além, né? Ele diz assim: a gente tem a responsabilidade de trazer felicidade, ele como artista, né? E aí a Carla, como é consteladora, trabalha com constelação familiar, fala, mas responsabilidade, quer dizer... E ele diz que é uma questão só do uso da língua, né? Assim, a gente precisa passar esses sentimentos para as pessoas. Como você diz, nem sempre você olha uma obra de arte e você sente felicidade, né? A Eunice apresentou um livro para nós chamado Ernesto, que, pô, você não termina a leitura daquele livro feliz de jeito nenhum. Você termina baqueado, você termina... Entendeu? Eu acabei de ler há pouco tempo o livro do Walter Ugumãe, O Remorso do Baltazar Serapião, acabei destroçada. Então, assim, a arte também é para mexer com esses sentimentos, né? Eu entendi o que o Sérgio quis dizer nesse sentido, porque esse é o caminho, essa busca realmente de, através da arte, do que cada, né, artista propõe, enfim, de você despertar esses sentimentos, né? Produzir desenhos bons no meio da dor. É isso, Sérgio. Na verdade, o que traz a arte, não só a felicidade, a tristeza, a realidade, a reflexão, traz humanidade. Exatamente. Exato. Isso tudo faz parte de nós.
E nós, portugueses, ó Sérgio, temos que tomar aqui um bocadinho de cuidado, porque nós somos um tanto quanto melancólicos. Opa, olha, o Opa! português tem uma alma, né? Uma coisa. Eu lembro da minha avó de cultivar o Um fado sofrimento eterno. e O vestir. fado, eu ia falar, o fado Isso é em uma coisa si que já eu é canto, eu adoro fado, gente. Mas eu gosto daquele fado, aquele que punhal no Doído. peito, né? Uma estranha forma de vida. Ai. Então, não assim. são chatos de maneira Ele nenhuma. está falando aqui, ó, nós somos uns chatos. Ele falando deles, portugueses. Gente, eu vou pedir duas ajudas a vocês, para vocês me ajudarem com o horário, que eu não coloquei nenhum relógio perto de mim e eu não consigo. Não queria entender. Faltam 5? 5. Isso. Então vamos já começar a discutir carinhosamente. E eu não consigo deixar os meus. Depois alguém me explica por que eu não consigo deixar os meus comentários. Eu não vejo comentário nenhum. Não Não, passa os comentários simplesmente. de fato não ficam. Os comentários somem, eles são só no ao vivo. Isso. Não, mas eu não consigo ver passando aqui. Você não Ah, consegue tá. Você deve ter retirado de alguma maneira. Depois eu te instruo verdade, a fazer você isso, deve se eu ter souber. Porque se eu Mas, retirei, olha, não foi de essa live propósito. gravada, hein, Patrícia? Deixa Sim, gravado assim. Deixa gravada. Ah, mas olha só, deixa eu só contar uma última inspiração rapidinho. Pode falar. Patrícia, você falou você falou agora da continuação da sua proposta, né? E aí eu fui pensando, eu não queria fazer somente uma nova proposta de 21 dias de desenhos livres. Eu pensei, porque eu ganhei esse caderno lindo, maravilhoso aqui, que eu também, além de caneta, eu sou apaixonada por cadernos. E aí ganhei esse caderno aqui com uma outra proposta, mas quando você fez a proposta do desafio de mais 21 dias, aí eu pensei, eu quero desenhar, mas junto desses desenhos eu vou colocar memórias. Então, você Ótimo. falou do desafio do mapa, e eu faço aqui um desafio para quem topar de registrar memórias. Elas podem ser do seu dia, elas podem ser memórias da sua infância, mas durante um dia se propõe a registrar uma memória em algum papelzinho e, se possível, faça esse desenho livre sobre né, ela. Clarice? 21 dias. Isso. Vou manter o sistema de 21 dias da Patrícia. Eu vou fazer 21 memórias ilustradas, né? Porque a proposta da Patrícia era fazer o desenho. Então, serão 21 memórias ao longo o prazo é livre, né? Assim, não dentro dos 21 dias, mas as memórias que vão vir para você podem ser as memórias de hoje, as de ontem, as de 20 anos atrás. Mas registros em imagem e em escrita, né? Já que estamos aqui com a Cristina, que é louca por livros, eu também sou. E aí é uma proposta para que a gente guarde bons momentos, ou momentos afetivos, ou momentos que marcaram, dentro desses 21 dias. E todo dia fazer ali o registrozinho da sua memória e fazer um desenho sobre ela. O que você achou da sua continuação? Ótimo! Uau! Nossa, a gente tem muitos caminhos para fazer com isso. E olha, cada uma dessas duas propostas, né? O desenho mais livre, mais aleatório, com a questão do mapa, do percurso. Muito bacana. Não, foi uma questão sua, Cristina. Da escrita, da leitura, foram vocês duas que trouxeram essa ideia, né? Que bom, que bom. E assim, a Natália Benante, que eu falei no início, que trabalha com atenção plena, que me deu o livro de mandala, já falei de você, viu, Natália? Ela acabou de entrar também, depois você assiste a live. E para quem ainda não conhece, gente, a Brincadeira Desafio, 21 dias de desenho, tá lá no YouTube, no canal da Patrícia Pedrosa. Professor Alexandre, se não tiver aí, faz com o Guilherme. É uma experiência, vai ser muito bacana, viu? A gente que agradece, Carla. Muito bom. Muito obrigada por todo mundo que esteve aqui, que passou, que ficou. Muito legal, muito legal. Obrigada, queridas. Obrigada, pessoal que assiste. Que bom que a gente possa continuar aí mostrando sempre essa vontade, né, de ser humano, né, dessa vontade de estar juntos, né, de trocar e de criar juntos, que é a coisa mais divertida que tem. Muito obrigada. Muito e, legal. Eunice, o papo foi gostoso. Obrigada, Sérgio. Ó, dia 7 estamos Obrigada, juntos. Daniela. Viu, Clarice? Dia 7 começamos a nossa travessia, as nossas travessias. Isso aí, vai estou ser ansiosa. É isso aí. Que é um curso que a Eunice oferece, viu, Patrícia? Para professores, pessoas que gostam de história e de literatura. A gente está no 3º módulo, mas são módulos independentes. Então, se alguém quiser, são 2 sábados por mês. Entra lá na página, lá no perfil da Eunícia Fernandes, que é uma fada, uma grande inspiração também, viu?
Gente, E esse título é muito beijos, inspirador. Lisboa. Ai, que delícia. Travessias. Tchau, gente. Tchau, Obrigada. querida. Beijo a todos. Obrigada pela apresentação, Patrícia. Sem você, nada disso teria acontecido. Verdade. Eu que agradeço. Beijo no Vitor. É no encontro, é a arte do encontro. Isso aí. Beijo, Tchau, meninas. queridos. Tchau, Beijos. obrigada. Até a próxima. Beijo a todo mundo que participou. Tchau, tchau. Muito obrigada a todos. Obrigada.